Olá pessoal, tudo bem? Daniel aqui falando. Mais um vídeo sobre SEO no canal da SearchLab. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças de Google Ads e SEO. E principalmente responder uma pergunta: o que é melhor? SEO ou Google Ads? Vamos voltar um pouco o olhar para o cinema. Vamos ver a Marvel. Vocês lembram do filme do Guerra Civil? Onde era o Capitão América brigando com o Homem de Ferro? E os dois saíam na porrada lá para ver quem era melhor. Isso não é SEO e Google Ads. A gente tem que olhar para o Ultimato, que é o quê? Todo mundo trabalhando junto. O Google Ads e o SEO, assim como os Vingadores nos filmes, eles se complementam. E é esse o olhar que um gerente de e-commerce ou alguém que tem um e-commerce precisa ter. Um vai complementar o outro. Até porque, pensa no seguinte, os usuários, eles têm percepções diferentes, eles clicam em lugares diferentes. Então, se você assumir que eu vou investir em um e não vou investir em outro, parte dos usuários que clica, de repente, no Google Ads e você investe só em SEO, você não vai ter acesso. Você não vai abordar essas pessoas. Então, vocês têm que complementar sempre Google Ads com SEO. Então, vamos partir para algumas características e por que eles funcionam assim. Google Ads. Quais são algumas características dele? O Google Ads, ele traciona mais rápido. Qual é uma das grandes vantagens que, inclusive, nós usamos aqui em projetos de SEO? Você faz um investimento hoje e amanhã ele começa a imprimir. Imprimir quer dizer os usuários começam a ver o seu anúncio ali. Isso quer dizer que você consegue fazer muitos testes e você tem respostas mais rápidas que o SEO. Destaque: você consegue fazer muitos testes. Então você consegue colocar um produto inovador, ver se ele está funcionando ou não. Você consegue colocar alguns serviços e ver como é que ele está funcionando ou não. Uma dica para usar o Google Ads, assim como todos os canais de marketing digital, é você está atento à sua persona, você está atento aos horários que o seu anúncio vai aparecer ou não, você está atento às cidades que você está exibindo o seu anúncio, você pode trabalhar com geolocalização e, por último, você está atento aos termos que você está usando. No Google Ads, você consegue fazer diversas modificações nos termos. Por exemplo, aparecer para um conjunto de termos, excluir outros termos. Você consegue fazer N opções de anúncios. Isso quer dizer que você precisa ter atenção nos seus anúncios e como eles estão performando, por que eles estão performando. Seja por termo, seja por cidade, seja por horário. O Google Ads precisa de uma atenção redobrada ali em cada um dos anúncios. Depois que você pega a manha, você vê o que está funcionando ou não, fica um pouco mais fácil você gerenciar. Google Ads não é mais fácil que SEO, eles são diferentes. Uma desvantagem, não sei se chega a ser uma desvantagem, mas uma característica também do Google Ads é que você vai pagar por clique. E aí, onde você tem que ter atenção? Você tem que fazer duas perguntas. Primeiro, quantas impressões eu preciso ter para ter um clique? Ou seja, quantas vezes os usuários vão ver o meu anúncio e dessa quantidade de vezes, quantas eles vão clicar? A segunda pergunta é, quantos cliques eu preciso para ter uma venda? Por que você tem que fazer todas essas contas? Para saber se vale a pena investir ou não. Por exemplo, se eu estou colocando um anúncio de um produto que minha margem é muito baixa, eu preciso imprimir muito, eu preciso ter muito clique para poder vender, possivelmente você vai comprometer essa margem. E aí você vai estar, em vez de ganhar dinheiro, perder dinheiro. Então o Google Ads ele precisa ter atenção muito nos anúncios, como eles estão performando e o quanto isso vai impactar na sua receita. Então o Google Ads é ótimo porque você consegue tracionar fácil. Para você que está começando com e-commerce, se digitalizando, colocando o seu negócio online, o Google Ads vai te caber muito bem. Você precisa ter esses cuidados que eu comentei. E o Google Ads ele tem um retorno muito rápido. Então, dependendo do produto, da sua situação, se você quer queimar um estoque, por exemplo, de repente, funciona o Google Ads. Ele está sempre complementando com o SEO. Falando um pouquinho de SEO, o trabalho de SEO ele envolve muito produto e marca. E aí, onde possivelmente pode entrar um conflito entre um e outro. Se você vende um produto, por exemplo, uma camisa você tem lá os anúncios com as imagens. Chama muito mais atenção uma imagem do que um texto. Então, possivelmente, se você trabalha a sua camisa, por exemplo, no orgânico e coloca ela também no Google Ads, pode ter um conflito de interesses. Você vai ver um impactar no outro. Se você não tem, provavelmente essa diferença vai ser menor. Então, o trabalho de SEO também vai trabalhar muito com o produto, mas muito mais que o Google Ads, por exemplo, com uma marca.
você trabalhar a divulgação dela, né? O awareness. Um outro destaque para o trabalho de SEO é que você também vai trabalhar com os termos. Só que no SEO você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque cada termo vai estar relacionado a uma página. E a pergunta que você tem que se fazer é: será que o usuário que está buscando esse termo vai cair nessa página que está associada ao termo? Ele quer ver exatamente aquele conteúdo? Um exemplo: quem busca, por exemplo, Apple Watch, é uma busca muito ampla, é um head tail, mas eu posso estar querendo, às vezes, saber sobre o display, sobre a pulseira, sobre um aplicativo. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Você selecionar bem os termos que você vai estar trabalhando e a sua página está muito adequada ao que o usuário quer. Diferente um pouco do Google Ads, que é muito mais transacional. Uma diferença também entre SEO e Google Ads é que o Google Ads é um retorno mais rápido. O SEO ele é mais de médio e longo prazo. Por fim, uma última dica. Você que trabalha com SEO, como você pode usar o Google Ads para validar algumas questões? Como eu falei, o trabalho de SEO ele é mais de longo prazo. 3, 6 meses para dar resultado. É lógico que tem tarefas que vão te dar resultado mais cedo, mas no geral é médio e longo prazo. Como você pode usufruir do Google Ads? Testando, validando. Se você, por exemplo, trabalha no e-commerce de moda, recebe uma mercadoria, quer saber se ela vai tracionar ou não, antes de investir no SEO, você pode simplesmente fazer uma campanha de Google Ads, ver se funciona. Se funcionar, beleza, cai dentro do SEO. Não tracionou, a persona não estava bacana, então o produto não estava com preço adequado, rever para depois testar de novo e aí sim preparar o projeto de SEO em cima dessa demanda. Beleza, pessoal? Então é isso. Falei um pouquinho de Google Ads, um pouquinho de SEO, como elas podem dar um match. Lembrem-se, eles não devem competir um com o outro, você tirar um para botar o outro, eles devem trabalhar em harmonia. Façam estudos, os dois são difíceis de se trabalhar, eles precisam de tempo, eles precisam de performance, precisam de profissionais qualificados para que aquilo dê certo. Gostou do conteúdo? Deixa aqui um comentário. Se tiver dúvida, coloca aqui no comentário. A Searchlab tem várias outras redes sociais. A gente trabalha também com LinkedIn e com Facebook. Tem um blog, tá cheio de conteúdo. A gente tem mais coisa falando de Google Ads e SEO. Então, fico aqui, um abraço e até a próxima, pessoal!